paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui estou na minha casa em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E esse vídeo que eu vou postar para você agora fala da história de Jerusalém, por onde eu fiquei durante um mês, morando lá em Jerusalém. Nesse período, pude aprender bastante coisas ali naquele local. E nós tivemos 3 períodos assim de destruição de Jerusalém. O primeiro consta aí, segundo historiadores, no período babilônico, onde em 586 antes de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos babilônicos, que está registrado aí no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 1, onde eles foram levados à Babilônia, no governo ali de Nabucodonosor II. Então houve aquela destruição de Israel, de Jerusalém, onde as muralhas foram destruídas, o templo de Salomão foi destruído também nesse período, e ficou realmente em ruínas. E houve depois uma ação de Zorobabel, que reconstruiu o templo novamente, aonde hoje é conhecido ali como fica o Domo da Rocha, onde há uma mesquita dos muçulmanos, mas ali era o local onde diz que Abraão foi sacrificar Isaac. Então o segundo templo foi ali levantado por Zorobabel. Mais tarde, o rei Herodes ampliou, construiu a fortaleza de Antônia do lado e ampliou ali o templo. E aconteceu a segunda destruição de Jerusalém, que foi na revolta dos judeus, onde no ano 70, foi depois de Cristo, foi destruído pelos romanos numa guerra que houve judaico-romana, e foi destruído totalmente ali os muros e também o templo, deixando apenas ali aquela sustentação que era a base da parede do templo, que ficou ali. O templo foi todo destruído, e vou também colocar umas fotos do templo destruído, e onde ficou ali também aquele sustentação que hoje é chamado de Muro das Lamentações. E então teve esse cerco, que ocorreu aí, que foi pelo governo de Tito, onde foi todo destruído, não só o templo, mas Jerusalém foi queimada. E tem um vídeo muito legal que eu vou postar para você também aí, que conta como foi a história, mas só através de luzes. Não está em português, mas dá para você ver assim como foi o processo de ter que sair de Jerusalém, porque aconteceu também em 135, que foi um ano que aconteceu, foi o terceiro, conhecido assim como o terceiro ponto de destruição, onde Adriano, o imperador Adriano, ele mandou arrasar toda a cidade de Jerusalém. E os judeus, no caso, eles tiveram que ficar durante um período longe. Eles não podiam se aproximar de Jerusalém, não podiam estar perto de Jerusalém, então foram mortos. Então houve 900 aldeias, assim, mais ou menos, de judaica na Judéia, e eles foram todos assim destruídos, muitos foram mortos, e eles foram banidos para não poder estar ali por perto de Jerusalém. Mas aconteceu, depois que houve a organização do Estado de Israel, e hoje nós temos ali a antiga Jerusalém dividida em 4 ramos religiosos, que nós temos ali os muçulmanos, que é o islamismo, temos os muçulmanos, temos o judaísmo e temos o cristianismo por parte de Roma, e temos também os armênios. Então são 4 divisões ali dentro de Jerusalém. Ela é dividida em 4, nessas 4 religiões. Só que o que acontece? Israel hoje, ela é um estado, mas ela é cercada por palestinos, por muçulmanos,
pessoas que realmente ali que cercam Israel, que não veem com bons olhos o Israel está como um Estado, como era uma promessa. Mas nesse vídeo que eu tive lá, e até aconselho você também, quando tiver, também assistir, é um filme que se passa de luzes, contando a história de Jerusalém, ela pegando fogo, ela queimando, algo muito assim, muito legal. Então, vale a pena, né? Essa Jerusalém que a gente lê na Bíblia, ela passou por muitos altos e baixos, e eu quero passar para você aí, para que você tenha uma interação de tudo que aconteceu ali. Não sei se você vai dar para entender tudo, mas eu assisti e quero passar para você esse período, né, que conta a história de Jerusalém, de exaltação, de destruição, de reconstrução, de levantar, levanta, se derruba, levanta, se derruba, constrói, se destrói, mas assim vai, né? E Jerusalém passou, Israel em si passou por vários domínios, de vários povos, de várias culturas, que quando se dominava, impregnava ali a sua forma de pensar, religiosa também. Então eu deixo para você esse vídeo aí, e siga a gente aí, nós passamos ali aquele período em Israel, e eu estou dando um fechamento sobre a minha peregrinação ali por Israel. Deus abençoe a todos aí.
אם אשכחך ירושלים, אם אשכחך ירושלים, אם אשכחך ירושלים, על נהרות בבל, שם ישבנו גם לכם, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכם תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו, דברי שיר ותוללינו שמחה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.